Paz do Senhor a todos vocês. Deus possa estar abençoando a todos os irmãos no nome de Jesus. E hoje nós vamos dar início a esta aula, ao nosso discipulado. Amém? E nós começamos o nosso discipulado sempre ensinando sobre a palavra de Deus. Amém? Então hoje nós vamos estar ensinando sobre a palavra de Deus e alguns aspectos importantes da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a primeira coisa que nós vamos estar fazendo, eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, e nós vamos estar lendo um texto bíblico. E esse texto bíblico nós vamos encontrar lá em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos estar encontrando esse texto bíblico. Versículo 14 a versículo 17, para nós darmos início. Amém? E diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Então nós começamos com esse texto bíblico. Eu quero chamar a atenção de vocês já nesse texto bíblico, aleluia, numa questão que nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, dizendo que toda a escritura divinamente inspirada, toda a escritura está aqui, é divinamente inspirada, ela é proveitosa. Quando o texto ele já traz isso, ele demonstra que uma escritura, a palavra de Deus, o que foi escrito, ele tem que ser inspirado por Deus para ser chamado palavra de Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia não somente textos, que foi Deus que falou, outras pessoas falam também. Tem vários personagens dentro da palavra do Senhor em diálogos, diversos diálogos, e nem todos os diálogos é Deus que está narrando, é Deus que está falando, é Deus que está fazendo ali. E existem muitos outros livros escritos que nós não aceitamos como inspirado por Deus, como sendo palavra do Deus Altíssimo. Amém? Então, meus queridos irmãos, o que nós precisamos? Precisamos saber se é inspirado por Deus. O que nós temos na mão é uma coleção de livros separada por teólogos estudiosos, comprovando a sua veracidade, sabendo que é a palavra de Deus. Amém? Quero ensinar algo para vocês agora. Vou pegar minha Bíblia aqui. E isso é o beabá. É bem simples, Você sabe como encontrar um versículo rapidamente na palavra de Deus, na sua Bíblia que você está aí? Existem maneiras para você, quando está o culto acontecendo e você não sabe encontrar um versículo, não sabe como chegar até aquele versículo. E o que nós vamos fazer então? Vamos descobrir como chegar até esse versículo. E dentro da sua Bíblia, você vai encontrar lá um índice. E este índice, ele vai te dizer, eu vou colocar aqui para vocês possam enxergar o índice da minha Bíblia.
Amém? E vocês vão ver que dentro da minha Bíblia existe um índice aqui. E aqui vai dizer os versículos, os capítulos. Você pega a sua Bíblia e procura aí. Amém? Procurem aí para mim, por favor. Aqueles que são mais avançados sabem. Façam mesmo também aí, porque tem alunos mais novos. Amém? Procurem aí para mim na Bíblia de vocês o livro, um bem fácil para vocês, o livro de Naum. Livro de Naum. Quem encontrou o livro de Naum já dá um joinha, por favor. Encontraram aí o livro de Naum? Procurando na Bíblia. Eu não consigo enxergar vocês. Amém? Quando a gente pega a Bíblia e começa a folhear a Bíblia, dificilmente nós vamos encontrar o versículo. Eu vou tentar demonstrar para vocês aqui, se vocês conseguirem enxergar bem. Nós temos aqui o índice e está aqui o livro de Naum. Existem dois tipos de Bíblia, depois eu vou estar mostrando. E no livro de Naum está escrito aqui, Naum, página 926. Eu vou direto na página 926. Está aqui em cima, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 919. Aqui, 926. Livro de Naum. Começando. Fica muito mais fácil de você encontrar, amém? Na filmagem é mais difícil, gente, estar pegando, mas se vocês estão compreendendo aí, amém? Conseguem entender, conseguem compreender? Dá um joinha aí, entenderam? Benção, glória a Deus, amém? Natan, Luiz, amém? Glória a Deus. Então vamos continuar então no nosso ensinamento. Agora com a Bíblia você já sabe abrir a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia na mão, e eu vou fazer uma pergunta para você: o que é a Bíblia? O que, a gente tem ela na mão, ela está na nossa mão, a gente não sabe nem o que é a Bíblia, certo? Se você fosse responder, o que você responderia? O que é a Bíblia? Pensa aí, o que é a Bíblia? Responda para você. O que você acha que é a Bíblia? Amém? Agora passando os slides. O que é a Bíblia? Gostaremos? Cremos que é uma coleção de livros divinamente inspirada. A Bíblia é a verdade revelada aos homens. É a verdade revelada aos homens, e com a sua infabilidade e inerrância como única regra de fé normativa para o caráter cristão. Meus queridos, é uma coleção de livros, são vários livros em um só volume. A Bíblia é uma coleção de livros inspirados por Deus, os livros que Deus, Ele mesmo, inspirou a cada homem para que pudesse o escrever. A Bíblia é a verdade de Deus que Ele revela, Ele mostra aos homens esta verdade. Amém? E ela é infalível e não erra, como única regra de fé e caráter cristão. Ela é regra.
Ela que vai dar a norma da nossa vida, ela que vai mostrar na nossa vida como devemos andar, como não devemos andar, como devemos proceder, como nós vamos caminhar. É ela que vai fazer isso sobre a nossa vida, não somos nós mesmos. Ela mostra como, e também para o caráter cristão. Nós vamos ver aqui, né, para o caráter do crente. No mundo espiritual, a palavra, Deus estabeleceu a Bíblia Sagrada como fonte de vida. A palavra de Deus liberta o homem da escravidão, do pecado e da morte. Então, no mundo espiritual, Deus estabeleceu a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como fonte de vida para a nossa vida, né? Nós nascemos de novo, somos um novo homem, então ela é a fonte dessa vida, e é ela que liberta o homem da escravidão do pecado, amém? E da morte também, é a palavra de Deus. Vamos lá, Apocalipse capítulo 22, versículo 18, amém? Se puderem acompanhar na Bíblia de vocês. Porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Amém? Então o livro de Apocalipse, ele fecha, ele não permite que haja qualquer outro livro escrito. Tudo aquilo que foi escrito, que não é inspirado por Deus, não é classificado como Bíblia Sagrada. Amém? Ela tem que ser única, ela é única, e não se pode acrescentar nada, e não se pode retirar nada da palavra do Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu vou ler uma frase para vocês. Aqui, glória a Deus. A frase, ela diz assim: é impossível escravizar mentalmente, socialmente, uma pessoa que lê e vive a palavra de Deus. Esta frase, ela é muito importante para a nossa vida, porque somos escravos neste mundo. E nós vemos que a escravidão, ela nos pega socialmente, mentalmente. Mas uma pessoa que lê, uma pessoa que estuda a palavra de Deus e a pratica e vive ela, é impossível de você ser escravizado mentalmente. Porque é ela que dá a liberdade, é ela que deixa livre. Através dela você é livre. João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo vivo que Deus enviou ao mundo. Então, Ele é a palavra de Deus, e por isso que nós cremos nele. É impossível escravizar mentalmente e socialmente uma pessoa que lê e vive a palavra de Deus. Vamos pro próximo. Glória a Deus. A importância da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, ela é alimento espiritual para nós. A palavra de Deus é alimento, ela alimenta a nossa vida. O corpo não precisa de comida?
precisa de água, o corpo sem comida ele morre. Quanto tempo pode viver uma pessoa sem comer? 28 dias? Alguns organismos um pouco mais, um pouco menos. Dependendo de alguns irmãos, não dura nada. O que acontece? Fica uma anemia profunda e morre. Agora, aquele que não se alimenta da palavra de Deus é a mesma coisa. Ele morre espiritualmente. Ele morre porque não se alimenta da palavra do Deus Todo-Poderoso, pois Ele é o nosso alimento espiritual para a nossa vida. Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus foi afrontado, o que aconteceu? Ele foi afrontado por Satanás e então ele deu a resposta a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Glória a Deus, aleluia. Depois ele disse, Mateus capítulo 4, versículo 4. Amém? Mateus 4. Depois ele disse ainda: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo que eu der a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Disse João, capítulo 6, versículo 51. E disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Nós vamos ver aqui. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos ao leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Vamos lá, nessa última frase aí de Pedro. O que acontece, meus amados? Quando Pedro ele está dizendo isso, que nós precisamos nos alimentar, e é um leite racional, porque é como uma criança. Você nasce, verdadeiramente você nasce de novo. Você é um novo nascido de Deus. É uma pessoa que nasceu de novo com Deus. É uma pessoa que está agora um bebezinho gatinhando. E você começa a gatinhar com Deus. E quando você começa a gatinhar com Deus, você começa a tomar leitinho. E você toma o leite espiritual. E quando você toma esse leite espiritual, você começa a crescer. Mas ele diz que vai crescendo. Depois Paulo diz: você não pode continuar agora no leitinho. Cresceu? Precisa crescer. Se você se alimentar sempre da palavra, se você sempre procurar viver ela, você vai amadurecer e não vai mais precisar do leitinho, mas vai poder comer bebida forte, comer comida forte, bebida forte, que Deus pode nos dar. Amém? Não podemos ser meninos o resto da nossa vida. Temos que ser maduros espirituais. Vamos continuar aqui. Glória a Deus. A Escritura é a segurança para o caminho, para caminharmos no mundo de trevas. A Escritura é a segurança para nós caminharmos no mundo de trevas. Lâmpada para nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em Salmos 19. Então ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Precisamos da palavra de Deus.
Se nós quisermos andar seguros no mundo que nós vivemos em um mundo de trevas, vivemos num mundo que precisamos da palavra do Deus Todo-Poderoso. Não vamos vencer, e ela é essa luz, ela é a lâmpada que clareia o nosso caminho. Muitos andam em trevas por não conhecer a luz gloriosa de Deus. É o que acontecia conosco antes. Muitos andamos em trevas porque não conheciam a palavra do Deus Todo-Poderoso, não conheciam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para os sobrecarregados e oprimidos pelos fardos da vida, ela é o suave descanso. Para os feridos, para os deleites do pecado, é bálsamo consolador. Aos aflitos é o para os aflitos e desesperados é o sussurro em uma alegre mensagem de esperança. Ela é uma mensagem de esperança aos aflitos, aos sobrecarregados, aqueles que estão desesperados na vida, aqueles que não estão bem, tão mal. Ela é a esperança. Ela é a esperança do homem. Ela é a esperança de dias melhores. Ela é a esperança da nossa vida, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Ela é o bálsamo da nossa alma. No dia da tribulação, como é que é? No dia mau, como que nós vivemos? No dia mau, ela vai ser o seu bálsamo. Ela vai consolar a sua vida. No dia da aflição, ela vai trazer esperança para você. Ela vai trazer para você aquilo que nós precisamos. E é a palavra de Deus que faz isso. Amém? Vamos continuar. Glória a Deus. Aleluia. Tem um texto que eu quero ler para os irmãos. E diz assim, não está escrito aí, aqui com vocês. Amém? Glória a Deus. Amém? Está aqui, meus queridos. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28, ele diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós vemos em Mateus 11, 28, o que Jesus ele promete à nossa vida: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos. Está cansado, está oprimido, vinde a Cristo, e Ele vos aliviará. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E o que mais nós procuramos não é o descanso para a nossa alma. As tribulações vêm e nós não conseguimos esse descanso, não conseguimos descansar. É o descanso para a nossa alma, é a palavra de Deus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pega o fardo de Jesus, ele é suave, ele é leve. Pega o jugo de Jesus, ele é suave. Amém, meus queridos? Nós vamos passar para mais uma parte, e essa parte ela é
ela diz assim: a Bíblia é. O que é a Bíblia, né? E ele vai dizer agora o que é na parte teológica. Nós vamos ver agora a parte, nós vemos parte bíblica e agora a teológica. Como que ela foi formada, como que ela funciona, como é a palavra de Deus, como é a Bíblia. Amém? Nós vamos ver agora nesse texto mostrando como ela é. Diga para os irmãos aí, darem um joinha se estão compreendendo, estão ouvindo bem a mensagem. Escreve aí no texto aí um joinha para mim saber. Amém? Se vocês estão compreendendo, estão ouvindo. Glória a Deus, aleluias. Nós vamos ver agora nessa parte bíblica, teológica. A Bíblia é uma biblioteca de Deus. A Bíblia é uma biblioteca de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, meus queridos. E nós vamos entender agora então por que ela é uma biblioteca de Deus. Por que ela é essa biblioteca? E isso é importante, porque a gente tem ela na nossa mão. Vou pegar a minha aqui. Temos ela aqui, ó. Está aqui a nossa Bíblia. Aqui ela. Mas o que é isso que está na nossa mão? Um livro. Estamos vendo um livro. Certo? A gente precisa saber o conteúdo, ou como chegou até nós. Você tem um livro na mão, mas da onde vem esse livro? Como que chegou até nós? Por que temos um livro na mão? Nós cremos, nós acreditamos de todo o nosso coração em um livro, mas você não sabe nem da onde saiu esse livro, da onde veio esse livro. Quem escreveu esse livro? E por que chegou até nós? Por que está na nossa mão hoje este livro? É o que nós vamos aprender agora. Amém? Nessa parte. Glória a Deus. A Bíblia é uma biblioteca de Deus, ou seja, o vocábulo Bíblia significa coleção de livros pequenos. A Bíblia, ela é uma coleção de livros pequenos, que deriva da palavra biblos, nome dado pelos gregos, a folha de papiro preparado para escrita. Da onde que surgiu o nome Bíblia? Da folha de papiro, biblos, folha de papiro. Então o que acontece? Eles escreveram na folha de papiro e separaram essa coleção de livros pequenos, e depois foi chegado até nós como Bíblia, ou Biblion. Nós vamos aprender daqui a pouco. Glória a Deus. Vamos continuar. A palavra Bíblia vem do grego. A palavra Bíblia vem do grego, Bíblia, que é popular de Biblion, que é traduzido livros, simplesmente livros. É por isso, Biblion vem de livros. Por isso que nós falamos Bíblia. Bíblia não é um nome miraculoso que alguém inventou e colocou na palavra de Deus, não. Ele quer dizer Bíblia, que é livros pequenos, amém? Então ficou para nós aí como Bíblia. Trata-se de uma coleção de livros perfeitamente harmônicos entre si. É uma coleção de livros harmônicos, amém, irmãos? Eles têm uma concordância entre si. Existe uma concordância neles. Então, harmônicos entre si. Eu queria perguntar para vocês, mas como não tem como, né? Perguntar quantos livros tem a Bíblia? Você saberia responder? Quantos livros tem a Bíblia? Nós vemos aqui sendo
66 livros. A Bíblia tem 66 livros, divididos em 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Esses livros são chamados canônicos, tá? Entramos numa outra questão agora na formação da Bíblia. Nós descobrimos que ela foi escrita na folha de papiro, e na folha de papiro, então chegou-se por causa do nome, né, da folha de papiro, e juntou-se uma coleção de livros, e essa coleção de livros com 66 livros, e chegou até nós como Bíblia. Agora nós estamos vendo aqui que esses livros são chamados de canônicos. Por que eles são chamados de canônicos? São os livros inspirados por Deus. Tem esse nome. Vamos lá. Tais livros foram reunidos em um só volume através de um longo processo histórico divinamente dirigido por Deus. A sua canonização, ou cânon, isto é, o reverente, criterioso, formal reconhecimento pela Igreja das Escrituras inspiradas por Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Vamos lá de novo. Isto é, o reverente, criterioso e normal reconhecimento pela Igreja das Escrituras inspiradas por Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Ela foi inspirada por Deus. Então, quando nós chegamos aqui no cânon, o cânon foi um processo histórico que demorou muito tempo. Esse cânon, um processo para que pudéssemos ter o que nós temos na mão. Pegaram todas as folhas de papiro dos 66 livros, dos 66 papiros lá, e foram juntados em um só volume. E quando eles fizeram essa separação daquilo que era inspirado por Deus e daquilo que não era inspirado por Deus, chegaram então na conclusão, ao qual o seu nome passou a ser chamado de cânon, cânon bíblico. Amém? Esse é o cânon bíblico. Vamos lá. Anastácio, ele escreve aqui, bispo de Alexandria, escreveu a primeira lista dos 27 livros que viriam formar o Novo Testamento. Ele não é o autor, ele só é quem ele colocou a primeira lista. Ele escreveu a primeira lista já dos 27 livros que iam ser juntados aí para o Novo Testamento. Vamos lá, cânon. Cânon das Escrituras pode ser definido. Deixa eu passar aqui. Cânons da Escritura pode ser definido. O cânon das Escrituras canônicas é a coleção completa dos livros divinamente inspirados por Deus, que constitui a Bíblia. Esse assunto intitula-se canonidade, que é o processo que levou ao reconhecimento dos livros que compõem a Bíblia como realmente inspirados por Deus. O termo, amém? Então essa é a canonização. Não vamos continuar muito em cima disso, que essa é a parte teológica, amém? O termo cânon vem do grego, que é kenon, que significa cana, regra, listra, no padrão de medida, que vem do hebraico kenen, que significa vara ou cana de medir, usada no Antigo Testamento. Tem uma referência bíblica aqui,
nem essa referência bíblica. Então, o termo cânon vem do grego, de cânon, que significa cana, regra e listra de medir. Por que cana, regra e listra de medir? É normas, a regra da nossa vida, as nossas regras. Por isso que ele tem esse nome, são as nossas regras. Aqui, antigamente usava como padrão de medida, que vem do hebraico kenen, que significa vara ou cana de medir, usado no Antigo Testamento. Mas quando então ele começa a ser usado já aqui, ele não é mais como um padrão de medida, ele é usado agora como norma, é a norma da nossa vida. Amém? Daqui a pouco termina a parte chata, meus queridos. No sentido religioso, cânon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma ou regra. Com este sentido, a palavra cânon aparece no original em vários lugares do Novo Testamento. Agora nós vamos ver aqui as referências, onde estão já o cânon, onde estão já o padrão de medida, que ele não é mais uma regra, não é mais uma medida, mas ele é norma agora. Dentro desses versículos, ele passa a ser norma. A Bíblia, como cânon sagrado, é a nossa norma ou regra de fé e conduta e prática. Aqui. A Bíblia, como cânon sagrado, é a nossa norma ou regra de fé e conduta e prática. Regra de fé, conduta e prática. Nem vou sair da frente um pouco aqui. Ela é regra da nossa vida. Ela é regra que rege a nossa vida. Regra de fé, regra de conduta, regra de prática. A sua conduta, o seu viver, o seu caminhar, o seu testemunho, ele tem que ser baseado pela Bíblia Sagrada, pelo cânon sagrado. A sua vida está estabelecida nisso aqui. A sua fé, da onde vem a sua fé? Ela vem da Bíblia, como cânon sagrado. Tá? Tem que ser como cânon sagrado. É a regra de fé. Você não crê em Jesus? Cremos em Jesus, não cremos. Não é pela fé, não é o acreditar em Deus, o meu acreditar. Eu creio em Deus, em Cristo, segundo o que a Bíblia me ensina. Não existe outro livro para me ensinar nada, é só o cânon sagrado. Nenhum outro pode me ensinar. Somente a Bíblia Sagrada, o cânon sagrado. Nenhum outro. Porque é ela que vai me direcionar a minha fé, para me acreditar em Cristo. E a minha conduta, ela também que vai dizer o que eu devo e não devo fazer. E então ela vai dizer também, olha, tem que praticar. Tem que andar segundo essa norma. Tem que viver a palavra do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos continuar. Agora nós vamos entrar então na inspiração da Bíblia. Eu não vou alongar muito a aula de hoje, tá? E nós começamos um pouco mais tarde, eu não quero cansar vocês. Nós vamos fazer em 2 etapas a aula de hoje. E eu não quero cansar vocês, então, amém? Vamos continuar então aqui. Inspiração da Bíblia. Inspiração da Bíblia. E nós temos aqui então já autores. A inspiração. Nós descobrimos tudo isso aqui.
Nós descobrimos que é um cânon sagrado, descobrimos que é a nossa norma de fé, conduta, prática, descobrimos também de onde veio o nome Bíblia. Agora nós vamos descobrir o que? A inspiração. Quem inspirou ela? Quem escreveu ela? Certo? Quem inspirou a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Vamos passar para frente aqui. Temos aqui então agora a Bíblia. A Bíblia foi escrita durante um período mais ou menos de 1500 anos e foram aproximadamente 40 autores. 1500 anos e foram aproximadamente 40 autores que escreveram a Bíblia Sagrada. Esses autores são servos inspirados pelo Espírito Santo, apesar dos seus diversos autores, é um só livro, com uma única mensagem, isenta de contradições em seu conteúdo. Ela não tem contradição. Ela é escrita por 40 homens. 40 homens escreveu a palavra de Deus. Tem 40 autores. E inspirados pelo Espírito Santo. Esses 40 autores foram inspirados, certo? Foram inspirados pelo Espírito Santo. Apesar de ser 40 autores e 66 livros, é um só volume. É um só livro. Viu? É um só livro. Com uma única mensagem. Única mensagem. Não tem duas mensagens, é uma mensagem só. Isenta de contradição em seu conteúdo. Ela não tem contradição. Tem pessoas, principalmente os irmãos novos, que querem falar pra gente que a Bíblia tem contradição. E querem pegar algum texto isolado da Bíblia para dizer para você: olha, a Bíblia tem contradição, a Bíblia está falando, ó lá, uma outra coisa, ou fala alguma coisa de Deus. Mas para você entender que ela é inspirada, que realmente ela é a regra de fé da nossa vida, tem que entender que ela é um só livro. E quando ela é um só livro, não adianta você pegar o livro de Mateus, não adianta você pegar o livro de Gênesis, não adianta você pegar qualquer outro livro ou uma mensagem isolada, pegar lá os amigos de Jó falando mal de Jó e usarem aquilo como se Deus estivesse falando. Não é assim que funciona. Ela não tem contradição. E como que você vai saber que não existe contradição? De uma forma, conhecendo toda ela. Se você não conhece a Bíblia, qualquer um vai te enganar. Você precisa conhecer toda a Bíblia para você saber, como ela é e como alguém pode trazer alguma coisa que é contraditória. Ele leu um versículo, mas aquele versículo você encontra o respaldo dele em toda a Bíblia. E você não pode pegar algo isolado. E você não pode acrescentar algo na Bíblia. E também você não pode tirar algo da Bíblia. Como os Jeovás retiraram capítulos inteiros da Bíblia. Não pode se retirar nada. Amém? Vamos lá continuar. Ela é sua inspiração agora. Quando Paulo diz toda a Escritura é dada por inspiração de Deus, nós lemos já aqui hoje, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Ela empregou a palavra do grego deopineuskos, com a ideia de inspiração,
A palavra grega compõe-se de teos, que significa Deus, e pneus, que significa respirar. A palavra composta é um adjetivo significando literalmente inspirado por Deus. São 40 autores, mas quem inspirou ela foi Deus. Ela é a inspiração de Deus. Amém? Inspiração de Deus. Deus inspirou a palavra de Deus. Glória a Deus. Desde que o fôlego que produz a fala, esta palavra proveu um modo muito apto e impressivo de dizer que a Escritura é a palavra de Deus. Isso significa, meus queridos, essa inspiração significa que ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra que saiu da boca de Deus. Vamos dizer assim, ela é a palavra de Deus, a revelação de Deus aos homens. Amém? Continuando, vamos ler aqui com vocês. A Bíblia é a palavra de Deus, sua plena e definitiva revelação aos homens, escrita por homens, inspirada por Deus. Ela foi escrita por homens. E alguém pode dizer assim: não, a Bíblia foi escrita por homens. Foi escrita por homens. Mas quem inspirou a escrever foi Deus. Foi Deus. Você pensar em Moisés, que escreveu o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados Pentateuco. Moisés escreveu os 5. Amém? E é inerrante, aprendam isso. Ela é inerrante, que não comete erros, que não se engana, infalível. E ela também é infalível, não falha. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não tem contradição. Ela não erra. Se nós olharmos o Novo Testamento, tem mais de 2000 anos aí, 2000 anos do Novo Testamento. E agora nós olharmos o Velho Testamento, acho que 7000 anos, né? Desde a sua inspiração, né? Quando ainda era um papiro, quando eles foram escritos por Moisés. Então nós vemos aí que ela é realmente inerrante, ela é infalível, ela não erra, não se engana, não falha. É a palavra que saiu da boca de Deus. Ela é autêntica em tudo, pois o próprio Deus é o seu autor. Quem que é o autor da Bíblia? Deus é o autor da Bíblia. Ele é o autor da Bíblia. Amém? E o Espírito Santo, seu inspirador, nelas são autênticos e inerrantes as revelações e fatos narrados. É tudo verdade, é autêntico o que está escrito nela. Amém? Glória a Deus. Vamos ter só mais um trecho e nós vamos fazer um intervalo e vamos estar dando continuidade na próxima semana, em nome de Jesus. Amém? Aí a gente vai conseguir entrar no horário certinho com vocês. Evidências que a Bíblia é a palavra de Deus. A veracidade das informações bíblicas foi por diversas vezes comprovadas pela ciência. A ciência comprovou. Deixa eu passar aqui para vocês. Evidências que a Bíblia é a palavra de Deus. A veracidade das informações bíblicas foi por diversas vezes comprovadas pela ciência.
como exemplo. Nós vamos ver aqui, um dos exemplos. A terra é solta no espaço Jó. Então deu esse exemplo. Um homem temente a Deus, que havia afirmado isso aproximadamente 1500 anos antes, já lá no Velho Testamento. Amém? Jó 26:7. Ele estende no norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Amém? Depois nós vamos ver também aqui em Isaías, profeta de Deus, que há mais de 1000 anos antes da ciência moderna já afirmava que a terra era redonda. Amém? Tem hoje ainda aqui na internet um pessoal dizendo que a terra não é redonda. Mas é complicado, né? Tem que, para afirmar uma coisa, tem que entender o que afirma. Já afirmava que a terra era redonda. Amém? Aí ele dizia assim: redondo, um círculo, esfera. Em Gênesis, Isaías 40:22. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. E o versículo já então, Isaías 40:22. Amém? É só para nós termos uma demonstração de uma das veracidades da Bíblia, mas hoje nós vemos bem nítido que a ciência ela tem comprovado, ela tem achado muita coisa, ela tem achado fósseis da Arca de Noé, de algumas tribos, achou fósseis de muita coisa que comprova que a palavra de Deus ela é verdadeira. A arqueologia, através de inúmeros achados, também afirma a veracidade da Bíblia. Amém? Depois de muitos achados, ela tem aí afirmado que é verídico a palavra de Deus, ela é verdadeira. Amém? Glória a Deus, vamos passar para frente. Eu coloquei aqui alguns, amém? Só para vocês terem uma ideia, que eles, umas profecias bíblicas, lugar de nascimento, Jesus, Belém, profecia foi profetizado lá em Malaquias, e nós damos cumprimento aqui em Mateus. Não dá para enxergar aqui por causa do PDF que cortou, mas nós temos aqui então o nascimento em Belém. Eu vou falando aqui para vocês. Glória a Deus. São alguns assuntos então da comprovação, essa comprovação que nós temos aqui da arqueologia. Amém? Vamos lá. Lugar de nascimento de Jesus, profetizado por Miqueias. Nós vemos agora aqui então em Mateus, ele já dizendo quando aconteceu. Genealogia de Davi, Jeremias 23:5, vemos a profecia, cumprimento, Atos dos Apóstolos, nascimento de uma virgem, Isaías 7:14, profetizou o nascimento de uma virgem. Mateus, em Mateus 1:18-25, já está então aí o nascimento de uma virgem nos outros evangelhos também. Profecia, sacerdote e rei, Deuteronômio capítulo 18, versículo 17 e 19, Salmo 10:4, cumprimento. Esta uma aqui já vai ficar lá no livro de Hebreus, capítulo 7. Amém? Hebreus, capítulo 7. Depois nós vemos aqui ainda. Precursor, João Batista, profecia, Isaías, capítulo 40, versículo 3 e 7. Lucas, capítulo 3, versículo 2 e diante aí, então vai estar falando, amém, dessas umas aí. Vamos ver se eu tenho mais. Glória a Deus. Agora nós temos aqui entrada triunfal, Zacarias 9:9, Mateus 21,
comprovação. Amém? Morte pela crucificação. Salmo 22, capítulo 22, versículo 16 e 18. E 34 e 20. Comprovação. Evangelho de João, capítulo 19. Amém? Depois nós temos aqui: morreu pela culpa dos outros. Amém? Quem profetizou? Foi Isaías. Isaías profetizou. 53. Cumprimento. 1 Pedro capítulo 2. Sepultado em um túmulo de um homem rico. Aí nós vemos agora em Isaías 53. Cumprimento. Mateus 27. Ressurreição. Nós vamos ver a profecia agora em Salmos 16 e cumprimento. Atos dos Apóstolos. Amém? Algumas dessas centenas de profecias Jesus cumpriu. Nós vemos então, meus queridos, que não é só isso aqui. Existem diversas profecias, diversos achados arqueológicos comprovando a veracidade da palavra de Deus. Amém? Vamos dar um intervalo aqui para vocês. Nosso horário ele já está terminando. Amém? Eu quero agradecer aos irmãos. Amém, queridos? Nós vamos dar continuidade aqui na nossa aula. E para nós continuarmos, eu queria demonstrar agora, né, o que a Bíblia ela pode produzir sobre a nossa vida. Eu vou colocar só apenas 8 itens que a Bíblia ela produz sobre a nossa vida, que é fantástico, maravilhoso. E agora não tem como vocês verem, mas eu gostaria que você pudesse anotar aí com a sua canetinha, né? Você pode voltar o vídeo, eu vou falar bem devagar para você estar anotando. Amém? Ela produz sobre a nossa vida sabedoria. Se você marcar aí Salmo capítulo, número 19, verso 7. Ela vai produzir sobre a nossa vida sabedoria. Ela produz também esperança. Você vai abrir aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 15, versículo 4. Amém? Ela também, a palavra de Deus, ela produz alegria sobre a nossa vida. Nós vamos em Salmos de novo, capítulo, número 19, verso 8, parte A, você vai ver a Bíblia, ela produz alegria sobre a nossa vida. A Bíblia ilumina os nossos olhos, nos dá visão, clareza, podemos enxergar através da Bíblia. E nós vamos ver isso lá no Salmo 119, número 9. Depois ela também produz sobre a nossa vida. Ela educa e corrige a nossa vida. E aonde nós vamos estar vendo isso? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Também ela purifica. E nós vamos estar encontrando então que ela nos purifica lá no Evangelho de João, em seu capítulo 15, versículo 3. Ela também dirige a nossa vida. Isso, novamente, lá no Salmo 119, Salmo 119, número 3, número 4. Você vai estar vendo então que ela dirige a nossa vida. E também a palavra de Deus ela produz frutos sobre a nossa vida. Onde você vai encontrar em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. E são alguns itens só que eu estou citando para vocês que a Bíblia ela pode produzir sobre a nossa vida. E agora, mas qual é o conteúdo dela? Que é muito importante você gravar, você ter anotadinho aí. Depois eu vou passar uma planilha para vocês, impressa,
vocês podem estar aí marcadinho, tudo bonitinho, amém? O que nós vamos observar agora, né? O conteúdo dela todinho, de Gênesis a Apocalipse. Então nós vamos ver que a Bíblia, ela possui 66 livros e nós vamos estar falando sobre esses livros agora, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, amém? Que eles tratam, né, da criação e da lei de Deus, da lei do Criador. Depois, né, quais são esses livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, amém? Gênesis, ele fica com uma parte, né, começo da criação, história do começo da criação, né, o pecado do homem, o sofrimento do homem. Êxodo já fala da saída do Egito dos hebreus, né, o Sinai, e vocês vão falar desses grandes personagens bíblicos aí também, né? Êxodo já com Moisés. Levítico fala então das leis, dos mandamentos. Número fala da passagem dos israelitas, e Deuteronômio, segundo a lei, narra, né, os discursos de Moisés aí, segundo a lei. Nós vamos agora, né, para os livros históricos, e nós temos aí nos livros históricos quais são dentro da ordem bíblica: Josué, 2 Reis, Juízes, 1 Crônicas, Ruth e 2 Crônicas. Então esses são já os livros históricos que falam da caminhada do povo de Israel, amém? Eu gostaria que você pudesse pegar essa parte, é o que vai estar te ajudando bastante aí, amém? Ainda dentro dos livros históricos, nós temos também 1 Samuel, Esdras, 2 Samuel, Neemias, 1 Reis e Esther. Esses são os livros históricos. E agora nós vamos para outra parte que é bem importante, né? E vamos para os livros poéticos, né? A Bíblia tem livros poéticos também. E os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, amém? Cantares de Salomão. Agora nós vamos para os livros dos profetas, profetas maiores e profetas menores. Começando pelos profetas maiores, e os profetas maiores, esses livros não são porque os profetas maiores, esses profetas são os profetas mais poderosos, nada disso, são porque os livros são maiores, tá? Os livros são de tamanhos maiores, por isso são profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, livros proféticos, amém? Agora nós vamos para os livros dos profetas maiores. Agora vamos para os livros profetas menores. Quem são os profetas menores? Oséias, Naum, Joel, Abacuque, Amós, Sofonias, Obadias e Ageu, Jonas, Zacarias, Miqueias e Malaquias. Esses são os profetas menores, amém? O Novo Testamento, agora entrando dentro do Novo Testamento, como eu já disse, ele compõe por 27 livros, amém? Ele é composto por 27 livros. Nós vamos ver agora, então, essa composição. E ela começa o Novo Testamento pelos Evangelhos. E nós vamos ver já dentro do primeiro, que é Mateus. E Mateus, ele é escrito, né, diretamente, né, para atender os judeus. E traz a genealogia de Cristo. Marcos atende os romanos, né? Jesus como um servo. Lucas atende os gregos. Jesus como filho de Deus e filho do homem. E nós vamos ver então agora João, que é escrito para nós, né? O Evangelho de João, que ele é para o gentio, que ele é para o mundo. Amém? Para o mundo inteiro. O Evangelho escrito diretamente para você. É o Evangelho de João, por isso sempre
nós iniciamos as nossas leituras pelo Evangelho de João. Amém? Nós vamos agora, outra parte, que é para os livros históricos. Que são os livros históricos? É Atos dos Apóstolos. Somente Atos dos Apóstolos é o livro histórico já do Novo Testamento. Amém? Quais agora nós vamos entrar? Nós vamos entrar, após o Atos dos Apóstolos, nós vamos estar vendo aí então epístolas paulíneas. Que são essas epístolas? São os livros que Paulo ele escreveu ao longo da história dele, né, direcionada para alguém. Então, o primeiro livro, que é depois já de Atos dos Apóstolos, você vai ver Romanos, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, né? Gálatas é maravilhoso, ele fala ali dos frutos do Espírito. Nós vamos ver depois em Efésios. Efésios já fala da armadura de Deus. Depois nós vamos ter ali Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Depois nós vamos ter 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Então você vê que Paulo ele direcionou a carta dele ali também. Dentro desse contexto das cartas, você vai ver em 1 Coríntios também Paulo escrevendo ele sobre os dons ministeriais. Né? Você vai encontrar os dons espirituais e os dons ministeriais. Amém? Saindo das cartas paulíneas, nós vamos para as epístolas gerais. Amém? São cartas que não são atribuídas a Paulo, não são, né, pelo apóstolo Paulo, mas são outras pessoas que escreveram, exceto Hebreus. Hebreus, nós não temos o autor dele. Amém? Mas aqui você já vai estar acompanhando, né, essas cartas aqui. Vamos lá, primeira carta de Hebreus, que não tem autor definido, ainda os estudiosos não encontraram seu autor. Depois nós temos Tiago, né, o pastor Tiago, tremendo pastor Tiago, porque ele escreve já, né, que a obra sem fé, ela é morta. Depois nós vamos para onde? 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. E aí então nós encerramos essas epístolas gerais e vamos então para o Apocalipse, que é o último livro que você deve entrar para você estar lendo, amém? Que são as revelações dos últimos dias, né? Dentro do livro Apocalipse nós temos as 7 cartas escritas, né, para a Ásia e, né? Agora, o que eu quero mostrar para os irmãos, na Bíblia Católica existem 7 livros a mais que na Bíblia Evangélica. Por quê? Porque quando foi feito os concílios, né, já dentro da Igreja Evangélica, foi encontrado falhas dentro dessas epístolas, essas cartas, né, desses livros. Quais? Contradições, muitos erros, então não foram adicionados, amém? Então são livros que podem ser de uma parte histórica que possa ter algum conteúdo valioso, mas apenas como uma história, como um livro comum. O que nós vamos ver agora? Quais são esses livros aí que estão na Bíblia Católica? Que é Tobias, tá? Tobias não é inspirado por Deus. Nós temos Judite, depois temos Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes, Eclesiástico, Baruque, 1 e 2 a Macabeus e acréscimos no livro de Daniel e no livro de Esther. Então aí encerra, amém, a Bíblia Sagrada. Eu quero agradecer a todos vocês terem assistido toda essa aula desde o início, e começou lá na igreja, eu estou finalizando ela aqui, amém.
amém? Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês e vamos continuar todos os estudos que estão aí por diante, amém? Estamos entrando agora aí dentro da plataforma do YouTube, vai estar tudo aí, as aulinhas para vocês dentro do YouTube, amém? Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada irmão em nome de Jesus.